Vestígios 84, nos trilhos da história. Hoje vamos mostrar a exposição do Estações de Memória na estação de Tiradentes, em Tiradentes. O programa Estações de Memória reconta o passado a partir de um processo de cocriação com as comunidades. A exposição na estação de Tiradentes ocorre de quinta-feira a sábado, das 8 horas às 17 horas, e aos domingos de 8 horas a meio-dia. A visita é totalmente gratuita.
Para a pesquisa foram concluídas 131 fotografias, além de 6 objetos e documentos históricos. A expografia foi construída de forma colaborativa ao longo de 11 meses e teve participação de cerca de 40 voluntários em 3 oficinas. Ao todo, foram feitas 26 entrevistas. Eu sou o Zé dos Reis, mas sou conhecido como Preto. Vocês fiquem à vontade, viu? Aqui na Estação Tiradentes era que nem minha segunda casa.
Nos meus tempos, eu estava sempre por aqui, passeava e descansava na plataforma. O que eu mais gostava era de ver o trem chegando e saindo, aquele montão de gente embarcando e desembarcando. Oh, maravilha! E quando o trem apitava, coisa mais linda, eu me arrepiava até. Aqui em Tiradentes, todo mundo me conhecia. Eu andava pra tudo que é lado, visitava as pessoas pra conversar e tomar um cafezinho, né? Já andava com a minha canequinha pendurada. Assim, a qualquer hora e lugar, eu podia tomar um golinho. Era a caneca no peito e o cap de ferroviário na cabeça. Era o meu jeito de demonstrar o carinho e a admiração que eu tenho por essa profissão, pelo trem e pela estação Tiradentes. Vem ver mais dessa exposição, só. Assim você vai entender o porquê de tanto amor. Vem chegando, eu vou contar para vocês um pouco da história dessas bandas de cá. Sou Delfina Passos Vieira, conhecida como Dona Delfina. Nasci em 1905 e morei a vida toda em Águas Santas. Me casei com José Cornélio e tivemos 8 filhos. Hoje já estão criados, mas antigamente, para poder ajudar no sustento, eu mesma fazia de tudo. O que eu mais fazia era lavar e passar roupas para as famílias de São João del Rei. Eram muitas trouxas de roupa que eu carregava. Por isso, eu não sei o que teria sido de mim se não fosse o trenzinho que eu pegava para buscar e levar as trouxas. Muita gente não gostava que andasse com volumes no trem. Eu tinha o meu truque. Punha tudo debaixo do banco do trem. Assim, o chefe do trem e o guarda-freio não percebiam as trouxas. Na verdade, todo mundo via, mas fingia não ver. Eu conhecia muita gente e o pessoal gostava de mim. Por isso eu falo, o trenzinho foi muito bom para mim, minha família e também para o pessoal daqui da região. Vamos lá conhecer mais dessa história? Eu nasci em 1949. Eu sou o 6º de uma turminha de 12. Então eu sou o mais novo dos mais velhos e o mais velho dos mais novos. O meu pai veio para Tiradentes, na época ele veio de Campo Lide para Tiradentes. E nós ficamos morando nessa casa, depois que eu havia nascido, até 1963. 63 para cá, meu pai veio encher a gente aqui em São João del Rei. Era um pedido da minha mãe, porque era muito dificultoso o traslado da turma que estava crescendo para vir estudar em São João del Rei, porque Tiradentes não tinha um colégio que desse informação melhor, o estudo melhor para nós. E, então Tiradentes foi uma referência muito boa, foi uma referência maravilhosa, porque tinha a plataforma, tinha as máquinas, tinha 68 do Emídio, que a gente sabia que era ele porque escutava o apito lá longe, e meu pai falava, o Emídio está vindo aí. Aí eu já corria para esperar a máquina, a 68, e que eu ficava torcendo para ela parar entre um poste e o outro, no exato espaço entre um e outro, para eu medi-la com outras. E ela era realmente maior do que as outras. Então, ela era a máquina minha preferida. Eu achava aquilo uma loucura. E achava sempre que ela surgia
por detrás de uma curva, aquela curva antes de chegar na estação, que na época era muito pequenininho. Quando ela chegava, eu achava que ela nascia ali. Eu falei, pô, que loucura, né? Até o dia que fui passear na linha, que chamava passear na linha. A minha mãe me levou, porque eu já podia andar mais rápido, que vamos lá, vamos caminhar. Aí eu vi que tinha uma curva, e que depois daquela curva tinha outra curva, tinha mais uma reta. Eu falei, meu Deus, onde isso vai dar? A minha mãe é lá, que é São João del Rei. E eu gostava muito também da plataforma, porque era lá que acontecia o footing da cidade, principalmente nos finais de semana, que Tiradentes não tinha diversão nenhuma. E os jovens de lá não tinham um ponto de paquera. E a paquera era justamente na plataforma da estação, aguardando os trens. Eu chegava na janela do trem para perguntar, moço, onde você é? Barroso. A gente, o calcanhar rachado. Tinha uns que achavam graça, porque tinha essa briga mesmo de falar os apelidos da cidade que ninguém aceitava, ninguém gostava. E enquanto ele aguardava, um esperava o outro, acontecia a movimentação. Então, a partir de 6 horas da tarde, começava o footing. E meu pai tinha uma radiola muito boa e ele sempre comprava os discos todos que saíam, que chegavam, que era considerada a maior discoteca do interior de Minas, era em São João del Rei. Então, meu pai colocava as músicas, que era a alegria daqueles jovens de então, porque eles iam lá para paquerar. E ali na estação nasceu muito namoro, muito casamento e muita família, que hoje mora em Tiradentes. E aquele movimentaço que acontecia lá, começava às 6 horas e terminava quando o trem ia embora. Depois que os trens passavam um pelo outro, um ia para São João del Rei, o outro ia para Barbacena, e meu pai então começava a desligar as luzes, então todo mundo pegava rumo de casa, né? A minha mãe cuidava muito do jardim lá com flores, tinha um repuxozinho lá, e do lado tinha uma árvore grande, tinha um galinheiro muito bem montado, mas por incrível que pareça, o galinheiro estava sempre limpinho. As galinhas preferiam a árvore. A gente tinha muita galinha, porque o ovo e frango para a gente comer era ali. E mais na frente também, do lado, assim, na parte de baixo, meu pai tinha um chiqueiro que cuidava de um porco. Esse porco sustentava a gente de carne um ano inteiro, de carne e banha, de gordura. Eu fui criado com gordura de porco e a banha. Tinha várias latas e as carnes, não tinha geladeira, as carnes eram conservadas ali. Matava um porco, que era imenso, então conservava. Então eu comia carne de porco todo dia e o ano inteiro. Se eu chegasse aqui, você quer que repete o quê? Eu queria que me repetisse Tiradentes, com certeza. Mais do que São João, com certeza. Porque lá é uma referência de história, de família, de união. Minha mãe reunia a gente rezava em volta, o terço todo dia, em volta da cama dela. Meu nome é Padre Ademir Sebastião Longatti, eu tenho 68 anos. A nossa região aqui, não só aqui de Serra de Pino, mas principalmente na colônia do Jarola, que fica aqui a 300 metros abaixo, é uma região que foi formada por italianos, que por volta de 1885, 88, por aí, eles vieram da Itália para o Brasil. Para essa região vieram em torno de 80 a 100 famílias aproximadamente. E aí a família receberia aquelas glebas de terra. E para receber, a pessoa tinha que ser casada. E aí o meu bisavô casou com a minha bisavó, ela 13 anos e ele 14, 15 anos aproximadamente.
Aí eles ganharam um pedaço de terra, coisa de 2, 3 hectares no máximo, na beira da linha. Eles produziam muita mexerica, laranja, marmelo, ameixa, pêssego, cítricos, vários. Em princípio, eles usavam o trem para levar esses produtos da colônia para São João del Rei. Inclusive, ali tem em frente à igreja da Dom Bosco, que todo mundo conhece aqui, o trem fazia uma paradinha. E ali eles desciam, e as verdureiras desciam ali, e ali faziam um comércio, uma feira. César de Pina é uma comunidade que surgiu por causa da estação. Que na época aqui era o ponte, aqui era o lugar do povo se encontrar. Quem morava ao redor daqui, né, que era, por exemplo, minha família e dezenas de outras famílias que moravam aqui e moram até hoje, o lugar de encontrar dia de domingo é aqui à nossa esquerda o campo de futebol. Os meninos gostavam, eu joguei bola aqui quantas vezes. Eu estudei naquela escola do lado ali, o primário ali, o jardim, vamos dizer, jardim, foi ali. Do lado tinha uma mercearia que nós chamávamos de venda. Ali era o lugar que a gente ia comprar doce. Depois o trem que chegava, trazia as pessoas, que levavam as pessoas. Eu cheguei a ir e voltar várias vezes, inclusive pagando dois contos, que era uma nota laranjada que o papai me dava, porque eu vendia mexerica, vendia laranja, ameixa. Daqui íamos para o campo, no dia de missa, por isso foi criada aqui a igreja do lado, né? Só que a igreja foi criada depois um pouquinho que a estação já não funcionava, mas ela foi criada por causa da estação, que aqui era o centro. Os vagões que isso eu me recordo bem lá no porão da minha memória, eu cheguei a ver o vagão de fúnebre, que inclusive até uma tia minha, irmã do papai, que faleceu, eu era muito criança, o corpo foi conduzido nesse vagão. Eu me lembro que não foi aqui em Serra de Pina, mas foi lá em São João del Rei, na estação do vagão pagador, que eu cheguei a ver, mas muito dinheiro mesmo, muito dinheiro. E ali não tinha policial, não tinha ninguém. As pessoas chegavam com o documento, olha, eu trabalho na rede, vim receber. Aí o agente ia lá, entregava o dinheiro. Era bem simples assim. Só que era muito dinheiro. Por isso que me chamou a atenção, que ele ficou na minha memória. Porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim. Aqueles vagões que eram mais luxuosos que os outros. De toda, por exemplo, uma história por causa da própria máquina, que é associada a uma pessoa. O vapor, ali ao cansaço, né? Ela está cansada, né? Então essa associação da máquina como se fosse um ser vivente. Em Tiradentes existe uma festa muito famosa, a festa da Santíssima Trindade. Essa festa ela começou por volta de 1788, né? E então era a maior festa da região. As famílias iam de trem para essa festa. Eles saíam de São João del Rei no trem das 4 para poder pegar a missa das 5 lá. Né? O trem ia hipercarregado, mas é como se fosse os vagões hoje nas grandes cidades. Aí começou a tradição de falar RPM, né? Então reza poeira e mexerica. E quando pensa assim, ela já não existe mais, machuca. Mas não machuca uma pessoa, machuca uma população, machuca uma comunidade, né? Porque o meu avô viu aquela máquina, o meu bisavô, a minha mãe conta a história. Então, isso gera uma amarra cada um, né, no trem, na Maria Fumaça, na ferrovia. Não existe no Brasil um ser humano que conviveu com ferrovias
principalmente Maria Fumaça, que é mais primitiva, que não sente ou não sentiu saudade, emoção ao falar dessas coisas. Porque isso é vida, é vida. A paixão da vida da gente sempre foi as Águas Santas, aquelas Águas Santas antigas que a gente vinha, passeava. E as Águas Santas eram uma piscina diferenciada, além dela ter uma temperatura que era muito boa para o corpo, ela era magnesiana radioativa. E ela tinha uma coisa interessante, porque ela começava a piscina, né? Raso até o fundo. Ela via um tanto, chegava nesse tanto aqui, ela caía para o fundão. Tinha uma bica, gente, vocês não imaginam. Era uma manilha grossa, uma manilha assim, saía, vinha, jorrava água. Jorrava água, aquela água quentinha. Você entrava quentinha. debaixo daquela água, é uma delícia. E dentro, lá no vestiário, tinha um lado feminino e um lado masculino, e tinha uma escada, assim, em cada repartição, assim, que, né? Tinha uma escadinha, assim, de uns 5 degraus, mais ou menos, e ali é como se fosse uma banheira. E lá você tirava um toco da ducha e aí vinha aquela água. Quer ver, eu vou te contar aqui umas 2 versões da lenda da água. Que a água eles chamam de miraculosa. Tá? Então é o seguinte, foi o filho de uma senhora, essa senhora ela não passava, estava passando muito bem, pediu o filho para ir comprar remédio para ela. Agora, onde, eu não sei. Foi lá comprar o remédio para ela. O filho foi, começou numa jogatina lá, e deve ter embiritado, sei lá o que foi, e esqueceu do remédio. Quando quer ver, a sua marcha já tinha fechado. Aí ele passou, pegou o vidro, passou no riacho, encheu o vidro e levou para a mãe. A mãe sarou. A outra é de um escravo que tinha umas feridas na perna. Entendendo? Ia passando todo dia todos lá. Todos os dias, começou a passar todos os dias na água. No riacho, isso foi, que vinha com essa água. Isso é do Araújo Pena, hein? Do Araújo Pena, não sei se é esse escravo ou quem foi, mas tem aí. É o seguinte, ele chegou uma pessoa para ele e pediu a ele que ele estava com essa doença na perna, tinha uma doença na perna. Então ele falou assim, olha, eu vou te dar esse unguento, você passa, mas você tem lugar lá onde lavar, água limpinha, você banha todos os dias antes de passar o unguento. Aí, de um mês depois, a ferida tinha... acabou. Aí ele falou assim, mas esse unguento que eu passei para ele era só para aliviar a dor dele. Aí que não era para secar a ferida, não era para... Ele viu que a água tinha alguma coisa de bom na água que... O livro que ela escreveu, ele fala desde 1840. 1840, que era o avô da dona Delfina. A gente pesquisou muito aí para saber quais as estações o trem parava. Tem todas, aqui no livro tem todas as estações, lá de São João até aqui. O trem é uma coisa muito bonita, muito bucólica, muito... Eu já fui nesse trem do sertão, assim, lá no último vagão, do lado de fora. A gente sentava lá e ia
curtindo essa várzea toda aí beirada do Rio das Mortes, aí, até lá em Nazaré. Porque tinha uma mineração lá, a gente ia para lá. Entendeu? Ficava lá, o papai trabalhava lá, a gente ia fazer bagunça lá. Mas era... Sou dessa época dele. Então, e aqui eu morava em Belo Horizonte, ele por aqui. E aqui nas águas a gente vinha, era uma coisa maravilhosa. A dona Delfina levava as coisas assim para vender, entrava, eles deixavam, eles escondiam num cantinho. Para vender roupa, para devolver. Que ela pegava trouxa de roupa, isso tinha muito aqui no interior. Para São João do Rei, lavava roupa, vinha. Lavadeira, vinha com a trouxa, aí ela vinha, passava tudo, secava, passava direitinho, lavava tudo, né? Passava ferro, dobrava tudo direitinho, depois levava, entregava. E aí ela falava que eles deixavam ela entrar, escondia assim debaixo da poltrona, sabe? Porque eram umas coisas assim que não era, podia ser aberto, né? Não podia levar muito, mas que eles tinham essa maior condescendência. Agora, pior foi quando o trem acabou. Ai, gente, quando o trem acabou. Não deu filho de e a pé. Até chorou. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimentos. Adélia Prado. Luiz Fonseca da Silveira. 81, vou fazer agora em outubro. É medidor de leite, recebia os leites tudo, tomava anotamento de quem é que era o leite, de quantos litros, todo dia. Sabe? No fim do mês, mandava para lá os papéis, eles faziam os pagamentos. O pessoal levava os leites nas latinhas do cavalo, né? Lá media e passava para as grandes que iam embora com leite. O trem passava 8h30, quando mudava, passava para 9 horas. Esse que ia para cima, para Barroso, né? Barroso, Antônio Carlos. Os leites iam para Barroso. Barroso, um bocado ia para Prados também. Chegava de tarde, aí vinha o trem. Tinha que estar lá esperando o trem para receber as latas vazias. Né? Para botar o leite no outro dia. Era assim. Era complicado. Tinha chefe que era enjoado, se a gente chegasse atrasado, ele levava as latas embora, ia para Tiradentes. Chegava lá e ficava depositado. No outro dia você tinha que pedir para mandar os trem, as latas. Aí o trem parava e eles esperavam um bocadinho para a gente despejar os leites nas latas para ir embora. É a dia que ela trabalhou. Mas tinha chefe que era bom, às vezes não tinha ninguém lá, mas descia as latas assim mesmo. Porque tinha que assinar os recibos, você está recebendo as latas, tudo. O dia que a gente não estava, era problemático. Agora tinha a turma da Estrada de Ferro, a turma era para cima lá da caixa d'água, né? Aí tinha, acho que umas 5 casinhas de trabalhadores da turma, conserva, né? Aí eles iam para Tiradentes, e às vezes iam naquele trole, quando fazia as compras, no outro dia vinha as compras no trem. Tá? Agora a gente não, aqui a maior parte é tudo no cavalo. Pegava e ia no cavalo, você comprava um saco de açúcar, ia levava no cavalo e trazia. É caixa d'água da esperança, né? Porque aqui tinha essa caixa d'água e tinha outra ali para baixo de Tiradentes, na Casa da Pedra. Então, quando eles vinham, saía de São João, às vezes coincidia que lá nessa caixa d'água de baixo não tinha água, sabe? Aí ele falou, a esperança nossa é agora, na frente. Sabe? Aí foi ficando a esperança.
Por isso que eles falam, a esperança do trem seguir é na caixa d'água de lá. Aí o caixa d'água da esperança, porque eles ficavam com a esperança de achar água para abastecer a máquina. Era muita, a caixa lá é 10.800 litros de água. Então a água, o trem gastava muita, essa máquina a lenha gastava muita água. Foi indo, o trem foi extinto, né? Aí eles fizeram, passou a estrada de rodagem de carro, né? Facilitou, porque aqui não tinha nada também, né? Quer dizer, antes disso já tinha a estrada velha aqui, saindo Tiradentes também aqui. Aí, mas essa aqui é uma beleza, que não tem subida, essa aqui tá cheia de morro. Aí facilitou muito. Agora o trem de ferro era assim, quando era queijo, despachava o queijo, quando era leite, despachava o leite, quando era milho, despachava os milho também, punha naquela plataforma, o trem parava lá, você tinha que fazer a escrita para entregar o chefe do trem. A gente, além de tem saudade do trem, né, do movimento que era, e mais da idade da gente, porque falta também não fez muito não, né? E mais da idade, a gente estava novo naquele tempo, né? Tinha disposição para tudo. Às vezes a gente descia num trem, ia para lá, não pegava o outro para voltar. Tinha ocasião que eles mudavam muito o horário. Tinha ocasião que dava certo. Por exemplo, você podia ir a Tiradentes. Você podia ir lá, fazer alguma compra que você quisesse, e dava para pegar o outro para voltar. Mas não era direto, não. De vez em quando é que tinha esse horário. Aí vinha. E tinha os trens de carga, né? Aqui para baixo de Tiradentes tinha pedreira. A pedreira mandava pedra lá para Barroso, para cimento, né? Aí passava o trem com 5, 6, 7 vagão, lotado de pedra. Pedra calcária, né? Para a fábrica de cimento, Barroso. Aí tinha dia que tinha, às vezes, até 13 especial de pedra. Esse é além dos passageiros. Esses não pegavam passageiro, não. Às vezes você está em Tiradentes, você via no caminho, quando o maquinista está conhecido, dava carona. Né? Mas é muito raro. Meu pai era funcionário da empresa Correios e Telégrafos, sabe? E a gente acompanhava isso, mas era o trabalho dele, era o trabalho profissional, e nós fazíamos, né, um acompanhamento com as informações. Às vezes a gente vinha com ele de bicicleta, mas não deixava a gente tocar nas malas do correio, não, porque aquilo ali era um objeto sagrado, que era o trabalho deles, sabe? As demandas todas para o abastecimento de Tiradentes, né, elas chegam através do trem. E a produção também da cidade, como as telhas da Cerâmica Progresso, os tijolos, vão através do trem. Caulim, né, que tinha um depósito logo aqui, pertinho, né, da estação, ia através do trem. E nós recebíamos também o cimento que vinha de Barroso, a gente mandava lenha para várias localidades, então era um intercâmbio, né? E essa fase do trem, ela vem substituir o tropeirismo, que foi também um ciclo muito importante de ir e vir trazendo as mercadorias, trazendo as informações, exatamente como meu pai fazia, levar e trazer as notícias. Após a inauguração da estação, era exatamente aqui que ocorreu o footing, ou seja,
o momento em que as pessoas vinham passear, encontrar, né? O momento do encontro. E aí, o que hoje a gente chama de socialização. Eles vinham receber as pessoas que estavam chegando no trem e fazer um momento de lazer, de entretenimento. A rapaziada de São João del Rei chegava aqui, namorava as meninas da cidade e causava um certo ciúme dos rapazes, né? E aí surgiu então a denominação, né, de tatu com repolho para os de São João del Rei e sabiá com farinha para os daqui de Tiradentes. Quando eles estavam retornando no trem, no vagão, eles começavam a provocar os rapazes de Tiradentes, chamando de sabiá com farinha. Mas um dia, os rapazes de Tiradentes desconectaram o vagão, né? A locomotiva foi embora e os vagões ficaram. E os rapazes daqui, então, foram às forras e se vingaram numa pancadaria só, nesse fato, né, que nos foi contado pelo Antônio, né, Conceição, que foi um morador muito antigo daqui da cidade. Ao longo dos anos, muitos passageiros chegavam aqui e vinham para o Jubileu da Santíssima Trindade, que foi muito tradicional, e o meio de transporte era o trem. E aqui, no entorno da estação, eles montavam as barraquinhas, né, vendiam o café, com os biscoitos, com as quitandas, né, os doces, as mexericas que nunca podia faltar, né, que aí muita gente até apelidou, né, o Jubileu é a festa da mexerica, né, porque tinha muita mexerica, né. Esses romeiros vinham tanto de São João del Rei, quanto vinham da parte de Barbacena, de Antônio Carlos, né, de Prados, que também desciam aqui na estação de Tiradentes. Então criava uma movimentação muito grande na cidade, porque da estação até a Santíssima Trindade, eles faziam isso a pé, né? Então a cidade inteira ficava movimentada. Olha, durante diversos momentos, o trem esteve em risco e, num certo momento, divulgaram que o trem não ia circular mais. Então nós resolvemos fazer uma mobilização aqui na estação de Tiradentes, mobilizamos as pessoas e para fazer aqui antes da saída do trem. E acabou numa confusão, o trem ficou parado aqui, mas depois voltou a circular. Aqui em Tiradentes existiu o Hotel São José, ficava lá nos Quatro Cantos. E o meu pai era afilhado do proprietário Galdino Rocha e ele trabalhou neste hotel. E o que acontecia lá? Hóspedes vinham fazer a estação das águas aqui em Tiradentes. E aí, eles, na temporada, eles vinham para aqui, para a estação de Tiradentes, fazia baldeação lá em Chagas Dória e chegava até a estação de Águas Santas. Isso foi um período muito interessante, porque Tiradentes estava na rota das cidades, né, estâncias hidrominerais, e que tinham um público que vinha do Rio, São Paulo, e passava um tempo grande aqui, movimentava a economia. Isso era muito importante. Só que com o passar do tempo, né, o balneário de Águas Santas está lá numa situação precária, a estação foi demolida e a gente só tem hoje a estação de César de Pina, que está lá como memória viva dessa parte da história de Tiradentes, de São João del Rei e de toda a nossa região. Eu acho que a Maria Fumaça combinava muito com Tiradentes, e combina até hoje, né? Combina.
porque é coisa muito bonita que tem aqui. De antigamente e combina muito com o Tiradentes. Então eu acho que foi uma coisa muito boa ter preservado essa parte aí. Mas o povo fez greve mesmo, juntou gente na estação adoidado, para não desmanchar. É porque eles vieram desmanchando, né? Adiantou em casa todinho, veio recolhendo e desmanchando. Quando chegou aqui, falou, não, aqui não desmancha mais não. É muito bonito, né? É uma história, né? De muitos anos, né? E que hoje as crianças de hoje estão podendo aproveitar, né? Porque se tivesse tirado, talvez hoje as crianças não iam aproveitar, né? Nós mesmo, de vez em quando, nós damos uma volta. Dá sim, e é muito bom. Porque nós gostamos. A escola, eles davam esse passeio para as crianças, né? E aí eu tinha, o quê? 7 anos. Aí eu fui. Aí no caminho eles davam uma caçulinha, que era um refrigerante, né? E dava o pão com salame para as crianças. E era muito bom. Sim, passou Antônio Carlos. Antônio Carlos, Aí nós fomos para Antônio Carlos e voltamos passeando. E era bom, as crianças adoravam. Nós ficava cantando, né? E as professoras animando a gente, né? E era assim, acho que era mais isso. Chegava lá, a gente ficava brincando até o trem sair de novo. Passava o dia. Ali perto da igreja da Santíssima Trindade, mas era campo ali, em volta tudo. Tinha pouca casa. Ali enchia de gente. Ficava cheio de gente. Até que nas Mercês, até na estação, você vinha devagar, porque não tinha jeito de andar correndo. Essa festa é tradicional, né? Festa religiosa. Então, vem aí das cidades, municípios ao redor, que vinha tudo. Até hoje, né? É uma festa tradicional, é jubileu. Prazo, Barroso, Resende Costa, Nazareno, Viçosa e um monte de lugar. A gente custava conseguir entrar dentro do trem, porque era muita gente, o povo embocava, a gente ficava na estação. Aí nós vinha para cá, nós trazia as coisas de comer, né? Porque aqui não tinha as coisas, mas a gente era mais pobre, né? Não tinha jeito de comprar. E nós trazia marmita para comer, nós descia lá para o campo, lá para baixo, perto da igreja, nós comia lá. E aí, quando fosse ditado, nós ia pegar o trem outra vez, né? Muitas vezes nós ficou na estação, não conseguiu pegar. Porque o povo embocava assim, nós ficava lá. Meu filho era pequenininho, o filho meu mais velho, nós ficava lá. No outro dia que nós ia embora. Aí tinha o trem 8 horas da manhã. Aí nós ia embora. E tinha os bancos das pessoas que era mais coisa, né? Tinha os bancos separados. E nós sentávamos naqueles bancos que era mais ruim, sabe? Porque não podia sentar naqueles outros, não. Lá era das pessoas que tinha mais... Tinha as classes, né? Naquela época tinha as classes, né? Aí nós veio muitas vezes aqui na festa, e depois não mudou para cá. O forte aqui foi o ouro, né? Na época lá do século XVIII, através do ouro que a cidade cresceu. Depois também o ouro fracassou, né? O ouro fracassou, eles abandonaram a cidade e foi embora. Aí o pouco que ficou aqui é que trabalhava na cerâmica, caulim. Pela época até que era uma fábrica grande, que aquela chaminé alta, né? Aquela chaminé de tijolo alta assim. Aí chegava a matéria-prima, que é o barro, né? Preparava o tijolo, telha, depois queimava e depois vinha o trem e levava. Eles vendiam o trem e levavam para as cidades ao redor aí. Porque aqui a fabricação era boa de telhas, tijolos, e tinha muita encomenda naquela época, então o trem vinha e eles vendiam e levavam para Prados, Barroso, São João. Então tinha um desvio exclusivo, chegava assim porque os fornos ficam pertinho da linha. Aí estacionava ali, tirava do forno e já colocava no trem e ia embora. Mas já tinha um desvio exclusivo para o trem. Ele entrava e saía. Lá dentro da fábrica que chamava Cerâmica Progresso Industrial. Então, ali em torno da estação, eram as três fábricas que tinha. Era o Caulim, Cerâmica e essa City. Eu espero que continue conservando, que isso aí
É tradição. É um patrimônio. É um patrimônio. Eu também acho que é um patrimônio. Devia continuar conservando. Eu espero que conserve pro resto da vida, né? É um relíquia. É uma relíquia, Final de 73 para 74, meu pai foi transferido da estação de Prados, que é próxima de Barroso, foi transferido para Tiradentes. Dia 6 de junho de 75 eu nasci, eu fui o único que nasceu na estação de Tiradentes, tem 3 irmãos que nasceram na estação de Prados, o restante nasceu aqui em São João del Rei, tive irmão que nasceu na estação do Ibiá. Eu nasci no dia 6 de junho, 6h30 da manhã, né? Estava muito frio quando eu nasci lá em Tiradentes e era muito cedo. Minha mãe colocou meu irmão mais velho para procurar uma parteira para poder ir até lá em casa, porque de Tiradentes até São João del Rei estava bem distante assim para conseguir chegar até um hospital. E naquela época a condução era mais complicada, a condução que mais a gente conseguia era o trem mesmo, e não tinha para aquele horário. Meu pai nesse dia, acho que ele estava trabalhando em Prados, nós estávamos em Tiradentes. O parto foi feito dentro do quarto, né, dos meus pais, que hoje é a sala de espera. Mesmo o quarto, ele já foi anteriormente, no início, a agência, porque não tinha aquela agência onde vende passagens lá na frente. Aquela agência foi construída a partir de 77, 78. E a nossa trajetória toda ali foi voltada do entorno ali da estação, do trabalho do meu pai, das amizades locais que a gente tinha. A minha infância foi praticamente voltada a brincar na plataforma, no jardim da casa da estação, ter contato com os moradores ali próximos, brincar na praça hoje de frente da estação, que é um pouquinho diferente da que a gente vê hoje, porque naquela época não tinha aquele coreto que foi feito há pouco tempo. E lá na casa da estação de Tiradentes, onde só tem uma árvore hoje, que é aquela mangueira, na época não tinha árvore, foi plantado ali, né, eu até brinco, o meu cordão umbilical, né, meu umbigo foi plantado ali quando eu nasci, e minha mãe plantou um pé de mangueira em cima, que é a mangueira que tem lá hoje. Foi a única árvore que foi mantida, porque tinha lima, tinha abacateiro, tinha parreira de uva, tudo isso foi cortado. A novena lá do Jubileu de Santíssima Trindade já começava desde o início com a montagem de barracas para a venda de alimentos, produtos. Começava ali na praça da estação, em frente à estação mesmo, onde tem as árvores ali na frente da casa. Ali já começava a ter barracas, ali ficava cheio de barracas. Você ia subindo até o centro, tinha barracas durante todo o trajeto, até chegar lá na igreja onde tinha a festa lá da Santíssima Trindade. O movimento era muito intenso, era trem indo e trem chegando, assim, hora em hora. Eles faziam um cruzamento na estação de Chagas Dórias aqui em Matosinhos. Geralmente circulavam com mais de 11 carros, era 11, 12, 13 carros, os vagões, e todos cheios, iam pessoas sentadas, em pé. Era muito intenso o movimento e chegava lá em Tiradentes, a plataforma estava cheia. Isso era praticamente o dia todo, ia de 7 da manhã até as 11h30 da noite, que é a hora que saiu o último trem de Tiradentes para vir para São João del Rei. Naquela época você via uma dependência socioeconômica, até mesmo a formação de cidades ao redor das estações. E uma curiosidade, a maioria das estações eram construídas na beira de rio, porque a engenharia da época sabia que o rio ia para algum lugar. Então, para construir estradas é diferente, mas o rio ia para algum lugar. Então, as estações, as linhas eram tudo próximas do leito do rio. Querendo ou não, você fez parte da história, você
caminhou junto, você viu as coisas acontecerem, mudando, você vê a tecnologia, como que ela vem transformando e como era antigamente, como que as coisas eram feitas, o transporte, a comunicação, o vagão que transportava cartas, documentos, que era o vagão de correio. Hoje você vê a tecnologia aí através de um e-mail, do WhatsApp, completamente diferente. Então, o que deixa dentro da gente, isso é história. Um sonho que todo ferroviário, todas as pessoas que viveram naquela época têm até hoje, poder explorar mais o transporte de passageiros, né? Transporte de passageiros, transporte turístico hoje, que é uma das coisas que a gente percebe que alavanca bastante turismo e transformação das cidades, das regiões, que é algo que a gente vê que vem crescendo no Brasil e com uma prospecção até internacional. Então a gente percebe isso. Não é fácil, eu falo, hoje você ter um trem turístico, um trem de passageiros, não é fácil manter e tentar manter a segurança da mesma forma, porque as coisas mudam. Mas é um sonho, é uma esperança que, se você perguntar para qualquer ferroviário, é essa. É tentar ver se consegue voltar pelo menos parte das ferrovias ou resgatar parte de sua história, porque isso envolve muitas famílias, não só de ferroviários, mas de pessoas que já foram ligadas ou que de uma forma ou de outra estão ligadas, porque a ferrovia ela não construiu pontes, mas ela foi além disso, porque ela uniu famílias e construiu cidades ao redor dela. Isso é o mais importante.
Música